A falta de habitação no Brasil é um problema que está longe de ser resolvido. Precisaríamos de mais de 5 milhões de moradias, segundo o Ministério das Cidades. A falta de políticas públicas, aliada à baixa renda do brasileiro, faz com que o problema se arraste ano após ano. Em todo o país, mais de 5 milhões de famílias não têm onde morar ou vivem em situação precária. Um déficit que se arrasta à margem do desenvolvimento urbano nos grandes centros. Um dos grandes problemas está na renda do brasileiro. Como garantir alimentação, roupas e ainda ter dinheiro para comprar uma casa. Diferentemente da educação, que você tem acesso gratuito, a moradia você tradicionalmente tem que comprar. E as políticas públicas nunca ofereceram possibilidades de subsídio. O problema da falta de moradia é maior nas regiões mais populosas. No Sudeste, faltam mais de 2 milhões de casas. 3 milhões de pessoas vivem sem acesso à habitação ou moram em favelas, em condições precárias. Só na cidade de São Paulo faltam 800 mil casas. O Nordeste é a segunda região do país com maior déficit habitacional. Faltam quase 2 milhões de casas. As pessoas mais atingidas são aquelas que ganham até 3 salários mínimos. Mudar esses números depende de políticas públicas. Um exemplo está aqui na zona leste de São Paulo. 252 famílias vão morar nesse terreno de 13 mil metros quadrados, num conjunto habitacional construído com dinheiro público que vai transformar o sonho em realidade. A ansiedade está enorme. Não vejo a hora de começar logo para chamar o caminhão, pedir a mudança e se mudar para minha casa. As irmãs participam da associação que se organizou para comprar o terreno, conseguir financiamento e tocar a obra. Mostram com orgulho o projeto que custará 18 milhões de reais. Parte do dinheiro virá da Caixa Econômica Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. Os moradores pagarão de 50 a 130 reais por mês durante 10 anos. O programa Minha Casa Minha Vida ele tem um foco maior nas famílias que ganham até 3 salários mínimos. Isso deu condições para que essas famílias tenham acesso a esses imóveis. Outra parte será subsidiada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. A CDHU do Governo do Estado investirá 20 mil reais por família, num total de 5 milhões a fundo perdido. Para a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o subsídio em políticas públicas para o setor é fundamental. Fazer política pública de habitação com a renda que existe no Brasil necessita subsídio sem falta. E eu acho que isso é uma contribuição inovadora e extremamente importante. Você viu na reportagem sobre o déficit habitacional que existem cerca de 7 milhões de imóveis vagos no país. Alguns projetos começam a engatinhar para recuperar esses imóveis. No centro de São Paulo, o IPTU vai ser aumentado, caso o proprietário mantenha a casa ou apartamento vazios. A vista da janela é movimentada. Calçadão da Avenida São João, centro de São Paulo. Morar nessa região sempre foi o sonho de Daniel. No centro tens um acesso a um sem número de coisas, vivências, que só quem habita aqui é que pode ter esse privilégio. O apartamento fica no edifício histórico, que abrigava um hotel popular antes de virar residência em 2007. Os apartamentos de até 50 metros quadrados foram vendidos por 80 mil reais. A aprovação dos projetos demorou 2 anos e a venda das unidades 4 meses. Sucesso. Foi um sucesso. A infraestrutura disponível no centro de uma cidade como São Paulo atrai principalmente as famílias de baixa renda que lutam para conseguir a casa própria. Esse edifício que nós estamos foi construído em cima da ruína de 4 casarões abandonados. Aqui hoje vivem 28 famílias. Eu fiquei muito feliz, muito contente mesmo. Para mim foi uma maravilha, porque eu toda a vida esperava, que eu tinha muita fé que ia sair, né, esse projeto. Meu sonho foi cumprido, né? As famílias receberam as chaves em 2013. Financiaram com o governo estadual 29 mil reais em 25 anos. Nós temos 10 mil inscritos, pelo menos 10%, 20% é para morar na região do centro, né? Porque o centro tá com toda a infraestrutura, né, de escola, de creche, de posto de saúde, de ônibus, as pessoas vão a pé, voltam a pé, vai para o cinema, vem para o teatro e coisas que não existem na periferia. Em 2011, a Prefeitura de São Paulo vai notificar os proprietários de 122 mil imóveis vazios.
Quem não der uma função para a propriedade sofrerá um reajuste progressivo no IPTU. Ele pode ter o seu imposto subindo ano a ano até o limite de 15% do valor do imóvel. Então, com isso, e após 5 anos, ele não é passível de ser desapropriado. Então, com isso, ele não vai ter interesse em deixar o imóvel vazio, porque vai custar muito caro, vai pesar no bolso dele. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 7 milhões de domicílios estão vagos no Brasil. Desses, cerca de 5 milhões estão em áreas urbanas. Essa urbanista conta que o futuro da habitação está na reforma dos edifícios e não na construção de novas unidades. Se você vai a qualquer país da Europa, principalmente Inglaterra e na Holanda, você vai ver que a legislação hoje obriga a que 50% da produção habitacional seja feita a partir da reforma de edificações antigas. Isso é obrigatório, você não pode deixar edificações abandonadas e abrir uma nova frente de uso do solo na periferia da cidade. Como diz o Vila, não dá para a gente não voltar na história, que isso tudo é reflexo do fluxo migratório, no caso de São Paulo, que a gente viveu e não está vivendo mais, não é isso? Em menor, agora vive, ao contrário, o censo mostrou que saiu mais gente de São Paulo, mas o fluxo inverteu, que veio, né, o fluxo. Inverteu dos anos 40 aos anos 70 foi muito grande. Deve ter sido o maior deslocamento, deve ter sido, não, foi. Dos anos 40 e 50, no Ocidente, o maior deslocamento populacional que veio do Nordeste, não só para São Paulo, mas fundamentalmente para São Paulo, para a região metropolitana. Agora, realmente, essa questão levantada que da ocupação dos imóveis do centro é uma questão essencial, porque esse negócio de construir conjunto habitacional em zonas extremamente distantes, isso é um problema de deslocamento, porque o emprego sempre está na outra zona da cidade, problemas de postos de saúde, problemas de escolas, se cria uma segregação. Isso deu problemas em várias cidades. No Rio de Janeiro, o caso da Cidade de Deus é um deles. Está acontecendo isso em outro lugar do país? Não, eu acho interessante essa informação sobre os 7 milhões de imóveis vagos, né? Porque se de fato essa informação ela for correta, veja, não há por que não aplicar um tipo de lei, que é o tipo de lei que existe, por exemplo, na Inglaterra, que é a lei da casa vazia, que é você não pode deixar um imóvel vazio. Se há pessoas fora que não têm imóveis, que não tem moradia, se há imóveis vazios, essas pessoas elas podem ocupar os imóveis. Né? Dizer, existe. Essa lei que começou na Segunda Guerra na Inglaterra, ela existe até hoje. Né? Então, aí o que acontece? A pessoa tem um imóvel, ela não ocupa, ela aluga? Não, se tem alguém que tem um imóvel, esse imóvel está vazio. Sei. E tem famílias que não têm moradia, as famílias podem invadir os imóveis. Sim, elas não podem ser retiradas dos imóveis. Mas não é assim a queima-roupa. Você pode dizer, olha, eu não estou ocupando agora, mas vou ocupar daqui um mês. Claro, mas veja, mas o caso interessante é que de fato tem pessoas que simplesmente ficam à espera da especulação imobiliária. Então ficam com o imóvel 1, 2, 3 anos, certo? Sem ocupar, enquanto você tem todo esse problema de déficit habitacional. Não há como dissociar os processos. Agora, esse número, 7 milhões, certamente é exagerado. Se são 7 milhões que estão vagos, tem 5 milhões de déficit, tem um superávit de 2 milhões. Alguma coisa distrai em relação a esses números. A seguir, dezenas de países discutem o clima no México, mas ainda não existe nenhuma conclusão para conter o aquecimento global. Enquanto isso, a Agência do Meio Ambiente da União Europeia divulga relatório dramático sobre as mudanças climáticas no continente.